Protecting your business is your number one priority. And in a world of ever-increasing global risks, organizations are facing uncertainty from third parties like never before. You've spent years building up your business, and now, more than ever, you have to think differently about due diligence to ensure that a new client, a supplier, or a third-party agent acting on your behalf won't put you at risk of reputational damage, loss of business opportunities, serious financial penalties, or even criminal charges. That's where we come in. Lexis Diligence helps mitigate risks, protects your reputation, and ensures regulatory requirements are met, helping your business reduce penalties and continue to grow through efficient, flexible, and cost-effective due diligence. From the convenience of a single interface, you can access over 26,000 global news sources, 1,000 plus sanctions and watch lists, and more than 1 million PEPs. Over 3,000 databases on public and private companies worldwide, in-depth country and industry risk analysis reports, and more than 46 billion public records on U.S. entities and individuals. Lexis Diligence empowers your due diligence process, allowing you to set up alerts for ongoing monitoring of critical third parties and to generate auditable due diligence reports to mitigate supplier and anti-bribery and corruption compliance risk more effectively. Dig deeper into your due diligence process with LexisNexis. Request a demo with one of our specialists today. No SAS, adoramos perguntas ousadas. Perguntas que provocam e parecem impossíveis. As respostas estão esperando para serem descobertas. Porque a última fronteira não está no espaço, está nos dados. E com as perguntas e as análises certas, os dados podem fazer coisas incríveis. Como tornar o mundo mais seguro, mais rápido, mais saudável e mais gentil. Só precisamos perguntar aos dados, analisá-los, moldá-los e usá-los de um jeito mais inteligente para todos, em qualquer lugar. Com o SAS, você pode transformar dados em respostas e fazer as perguntas que fazem o mundo avançar. SAS. Curiosity Forever.
transparência, valorização, integração. Para alguns, essas podem parecer somente palavras soltas. Para nós, são valores que nos guiam a cumprir nossa missão, cuidar de você. Muito prazer, nós somos a Unimed Fesp. Hoje são cerca de 500 mil beneficiários. Mais de 700 colaboradores prontos para te atender. Unimed Fesp, cuidar de você, esse é o plano. Eu quero apresentar, então, o sexto painel, né, já que a nossa mestre de cerimônias teve aí um imprevisto, eu estou fazendo aqui, batendo bola, né, fazendo aí o meu jogo de futebol desde a grande área, aí, desde o meio de campo até a grande área, para a gente fazer o gol. Mas vamos lá, estamos fazendo gol, gente, está bonito de se ver, viu? O nosso sexto painel, então, eu quero informar que a ferramenta permite que vocês façam perguntas aos palestrantes através do ícone Q&A. O mediador vai receber as perguntas dentro do tempo do painel e vai tentar levar aos palestrantes neste tempo. Eu quero agora, então, apresentar o tema Compliance e Sustentabilidade e para coordenar as atividades da mesa de trabalhos e também apresentar o mini currículo dos palestrantes, eu convido uma outra amiga queridíssima aqui do estado de Goiás também arrasando nesse evento, junto com o Mato Grosso, porque o período da manhã foi fantástico, com participantes nobres do Mato Grosso, a advogada e compliance officer do Grupo MAPA, doutora Ana Bastos, especialista em integridade corporativa e compliance pela PUC Minas Gerais, mestranda em Direito e Políticas Públicas com foco em patologias corruptivas pela UFG, diretora financeira do NIL Instituto de Compliance, membro da Comissão Especial de Compliance da OAB Goiás, membro do Compliance Women Committee, também regional Goiás, minha amiga querida, super competente também, a palavra é com você. Boa tarde, obrigada, Karine, muito feliz em participar desse evento com vocês, ao lado de grandes nomes, né, eu tenho acompanhado o evento durante o dia, eu vi que está fenomenal, e espero que este painel também esteja à altura de todos os outros que aconteceram na data de hoje. Só para começar pelo tema, a gente já vê a relevância deste painel. Cada vez mais nós temos visto, né, o impacto das questões ambientais, das alterações climáticas no dia a dia, nós como cidadãos, mas também impactando algumas atividades das empresas. Então, a gente tem visto questões de regiões que não tinham grandes variações de temperatura, hoje sendo prejudicada por grandes fogo, né, queimadas, a gente tem visto muita seca. Aqui mesmo, hoje no Brasil, a gente tem falado muito sobre essa questão de restrição, né, dos recursos hídricos, a falta de chuva, da questão da energia, e tudo isso impacta diretamente os empresários, impacta diretamente o dia a dia das empresas. A gente tem visto um aumento, né, na conta de energia, nesses últimos dias tem sido discutido muito isso. Então, assim, esse tema é super importante, está diretamente relacionado com o nosso dia a dia, e para tratar um pouquinho sobre isso, nós temos 3 convidados super especiais, incluída a nossa anfitriã aqui, Karine Eslar. Então, para compor essa mesa virtual, nós convidamos a doutora Natasha Trenepol, advogada, doutoranda na Alemanha, com mestrado em Direito Ambiental na Universidade Federal de Santa Catarina, na UFSC, membro do Compliance Women Committee e da La Clima, professora no LLM em Climate Change Law and Policy in the University of Strathclyde, do Reino Unido, no curso de Direito Brasileiro da Faculdade de Direito da Universidade da Alemanha. Em 2020, coordenou a obra Compliance no Direito Ambiental e foi coautora do livro Infrações Ambientais. Convidamos também o Dr. Luiz Alberto, do Grupo Corujão,
Ele é responsável, né, gerente do Grupo Corujão e responsável pela implementação do programa de compliance no grupo. E a doutora Karine Eslar, Compliance Officer do escritório Jacó Coelho dos Advogados, presidente do MILA, Movimento por la Integridade em Latinoamérica, Strategy do CWC, Compliance Women Committee Latam, possui formação como DPO pela Escola Tradius, certificado em Ética e Compliance pela UCEMA, em Buenos Aires, possui curso de interpretação das normas ISO 9600 e 37001 pelo Bureau Veritas e curso em Ética e Compliance pelo INSPER. Mestre em Direito, Relações Internacionais e Desenvolvimento pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, escritora, professora e palestrante. Nesse painel, nós teremos 15 minutos de apresentação para cada um falar um pouquinho sobre essa questão do compliance e a sustentabilidade. No final, nós teremos 15 minutos para apresentações e discussões e considerações finais. Doutora Natasha, gostaria de convidá-la para fazer a primeira fala, por favor. Muito obrigada pela apresentação. Karine, como sempre, é uma alegria enorme, ainda mais estando dividindo novamente um painel com você. Eu posso dizer que você é artilheira, você está sempre fazendo gol nos eventos e nos congressos do Compliance Across Regional. Então, isso você tem a certeza, que você está nos painéis e marcando um gol de placa, e vai ser um prazer, Luiz, dividir esse painel também com você e com a Ana. Eu fico muito grata. Espero que a gente tenha uma tarde de discussões relacionadas com a sustentabilidade, que a gente traga o compliance para essa discussão ambiental. O painel anterior falou um ponto, agora no finalzinho, na questão de ferramentas e colaboração interna com outros departamentos, e o espírito do compliance, quem trabalha com compliance sabe, é muito esse, de colaboração. Compliance não é responsabilidade de um departamento só, mas ele é de colaboração de todos na empresa. E quando a gente fala em responsabilidade ambiental, em compliance ambiental, a gente também está pensando muito nessa responsabilidade de todos. Para a abordagem no painel hoje, eu vou fazer um pouco a passagem do compliance ambiental com a sustentabilidade em termos de visão de mercado, os investimentos, como tem puxado e impulsionado o desenvolvimento dessa questão e, claro, fazendo um link com as mudanças climáticas, que é uma temática muito forte atualmente e é uma temática que vem impulsionando a adoção de diversas medidas de responsabilidade ambiental das empresas. Então, se a gente começa pensando no compliance ambiental, a gente vê essa evolução de que anteriormente se falava muito em compliance voltado para o combate de práticas de corrupção, voltado com esse enfoque. E hoje em dia, quando se fala em compliance ambiental, você vai muito além de precisar apenas cumprir as normas ambientais. De dizer que uma empresa está em compliance ambiental é uma empresa que está cumprindo as normas ambientais. Hoje, a ideia e as exigências que o mercado tem feito para as empresas, os consumidores muito mais conscientes, eles exigem que as empresas tenham uma atuação que vá, muitas vezes, que vá bem além do que se está sendo exigido. Eu posso dar um exemplo na questão das mudanças climáticas e das metas de redução de emissões de gases de efeito estufa ou de gás carbônico. Você não tem no Brasil uma meta, você não tem uma obrigação para determinadas empresas apresentarem metas de redução. E você vê no jornal diariamente, você vê nas redes sociais as empresas trazendo metas, as empresas com compromissos voluntários de redução e buscando compensação daquelas emissões que não podem ser reduzidas. Então, a gente pega uma ideia de compliance ambiental que tem todo o link com o direito ambiental na parte da prevenção, de você fazer uma análise de risco, de você mapear quais são os riscos daquela atividade, você gerenciar esses riscos e você atuar de uma forma a prevenir para que esses riscos não aconteçam. Eu sempre gosto de enfatizar que a prevenção, você prevenir riscos, é muito menos custoso para a empresa do que depois voltar a um estado anterior, ou você conseguir recuperar uma área que foi degradada. Muitas vezes, não apenas o custo de uma responsabilidade civil ou de uma ação para recuperação daquela área, mas um custo reputacional
para a empresa. Então, essa atuação de prevenção, essa atuação anterior, que é muito alinhada com a questão de compliance, de você mapear esses riscos, ela cada vez mais começa a ganhar destaque no mercado, na área ambiental, quando a gente vê, por exemplo, a BlackRock, ou quando a gente vê vários fundos de investimento que cuidam de ativos de trilhões de dólares, fazendo referência a investimentos em empresas que tenham metas, a empresas que tenham projetos voltados para a sustentabilidade, ou que tenham projetos que estejam relacionados com a preservação ambiental ou com a responsabilidade ambiental. Então, hoje em dia, quando a gente vê uma própria evolução dessas exigências do mercado em termos de financiamento ou de como as empresas estão sendo avaliadas pelos investidores, aonde os investidores buscam entender a atuação da empresa e o grau de risco daquela empresa. Uma outra temática que caminha, claro, alinhada com esses temas é o ESG. É um tema também muito, muito discutido, e quais seriam esses projetos, e está relacionada com essa avaliação do risco da empresa e da forma como a empresa tem se portado e vai se portar para os novos desafios. Então, quando a gente fala nos títulos verdes, ou que estão relacionados a questões ambientais, ou nos títulos que são de sustentabilidade, também relacionados a projetos que tenham um impacto e que possam ser considerados linkados com a sustentabilidade, que eles tragam não só a parte ambiental, mas que eles tragam também a parte social. E aí a gente fala de uma outra categoria atualmente, que são os títulos climáticos, porque eles estariam atrelados a projetos que tenham um impacto de redução de emissão, ou que eles são projetos que eles vão ter um impacto para a empresa quanto à sua pegada de carbono. Então, hoje em dia, são diversos mecanismos que existem e que eles estão relacionados com uma conduta da empresa de conformidade com a legislação ambiental, mas muitas vezes também de um passo além, e não apenas por uma exigência de mercado interno, mas uma exigência, eu diria que grande parte das multinacionais que trabalham com as exportações, de mercado externo e uma exigência de outros consumidores. Porque se a gente pensa, por exemplo, a União Europeia, na terça-feira, liberou o seu pacote estrutural de como vão ser os títulos verdes e valores na faixa de 250 bilhões de euros para serem financiados em projetos que estejam levando em consideração ou que estejam focados nas questões ambientais e nas questões climáticas. Então, é um valor de investimento muito alto para esses projetos que tenham esse viés ambiental e climático. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê uma movimentação da União Europeia no sentido de criar determinadas barreiras para produtos que sejam importados de países que não tenham políticas climáticas ou políticas de responsabilidade climática, em que a pegada de carbono não foi levada em consideração na produção daquele produto. Então, ele passa a competir no mercado europeu de uma forma desleal, porque o produto europeu passa, e aí, claro, em determinados setores, passa a ter determinado custo em razão das políticas climáticas mais restritivas que a gente vê na União Europeia. Então, a gente começa a ver, e aí foi recente, foi em julho, que a União Europeia lançou também uma proposta de uma legislação para incluir uma barreira, uma forma de barreira tarifária, e a grande discussão era o formato jurídico dessa barreira, porque você, claro, você não pode ir contra as regras do comércio internacional e as regras de não discriminação dos produtos. Então, isso já vem sendo discutido para se estabelecer uma estrutura jurídica em que seja compatível a avaliação ou elevar a questão ambiental climática a um ponto em que isso não seja considerado discriminação com outros países. Esse é um debate que ainda vai longe, mas é uma tendência que a gente passa a ver de umas exigências que elas estão aparecendo, mas elas não são da legislação brasileira. Elas não vão ser uma legislação. Então, a empresa, hoje em dia, que pensa, eu estou em compliance, eu estou em conformidade com a legislação brasileira, já é o suficiente. Não é o suficiente. Dependendo do como a empresa quer se posicionar e como ela quer evoluir
dentro da sociedade, e aí, claro, é uma questão para as empresas fazerem essa avaliação, a análise de risco interna, a análise de risco que está sendo feita pelos investidores, porque hoje em dia a gente não fala mais só numa análise de risco, quando a gente faz um programa de gestão e vai avaliar metas estratégicas de sustentabilidade, você não faz mais uma análise de risco apenas dos riscos para o desenvolvimento de um projeto, por exemplo. Hoje o risco da litigância climática e da exigência, inclusive das empresas, não só dos governos, para a exigência de terem metas, é um risco muito maior. Vocês com certeza viram há um tempo atrás, acredito que tenha sido em maio, em junho, uma decisão da corte holandesa que ordenou que uma grande multinacional do setor de óleo e gás passasse a implementar metas até 2030 de redução das suas emissões e que essas metas fossem cascateadas para suas filiais ao redor do mundo, porque essa empresa tinha apresentado um programa de crescimento e esse programa de crescimento não condizia com as metas que estavam sendo apresentadas. Então, utilizou-se para a fundamentação dessa decisão da corte holandesa, claro, sujeita a recurso e ainda isso ainda está sendo discutido, mas levou-se como fundamentação princípios da ONU, da atividade e da responsabilidade empresarial, utilizou-se princípios do Acordo de Paris para obrigar uma empresa ou para solicitar que uma empresa passe a ter determinadas metas de redução de emissão de gás carbônico. Então, você tem um acordo internacional entre países que passa a ser utilizado o seu princípio, a sua ambição de redução climática, para você interpretar um artigo do Código Civil holandês, um artigo de cuidado que as empresas têm de care, para que isso faça com que a questão climática esteja dentro da estratégia e seja uma responsabilidade da empresa. Então, são desdobramentos que alguns anos atrás não eram algo de se imaginar. E são desdobramentos que a gente, hoje em dia, quando pensa em sustentabilidade, quando a gente pensa no compliance ambiental, a gente tem no Brasil um projeto de lei que estuda regular programas de conformidade ambiental, programas de compliance ambiental. Foi agora, inclusive, agora em agosto, foi solicitada uma audiência pública, que deve acontecer nas próximas semanas, justamente para discutir o compliance ambiental no Brasil e as formas como isso pode ser desenvolvido nas empresas. Se obrigatório, se voluntário, e se são questões, se são pontos que seriam, por exemplo, atenuantes. O projeto de lei fala de atenuante no caso de infrações ambientais e de crimes ambientais. Então, é um tema super atual, muito debatido, que eu acho que a gente tem muita coisa para falar a respeito. Eram essas as breves palavras do tema. A gente tem o Luiz e a Karine para complementar várias coisas. Vai ser interessantíssimo e eu fico por aqui. Muito obrigada, Natasha, pela sua fala. Eu gostaria de te convidar a doutora Karine Aslar, por favor. Obrigada, Ana. Obrigada, Natasha. Você falou que eu faço gol sempre, né? Mas você também, viu? Faz uns gols de placa que eu vou te contar uma coisa. Bom, gente, o que falar, né, depois da Natasha? Realmente fica complicado. Mas o compliance, dentro desse panorama, né, de compliance ambiental, compliance sustentável, né, sustentabilidade, para mim o compliance ele se aplica em todas as atividades, em todas as áreas de negócios, em todas as perspectivas, né, seja fiscal, tributário, trabalhista, ambiental, seja na própria LGPD, seja como um patamar de governança um pouco mais elevado, como o ESG, que nós comentamos hoje no período da manhã. Então, o compliance ele é aplicável a qualquer área de negócios e ele, dentro da perspectiva ambiental e dentro da perspectiva de sustentabilidade, a gente precisa ter em mente o seguinte: eu entendo a sustentabilidade não apenas como uma sustentabilidade do ponto de vista ambiental, mas também uma sustentabilidade de negócio, uma sustentabilidade da atividade empresarial.
Por quê? Nós vimos hoje pela manhã, quando falávamos sobre o ESG, quando aquele painel brilhante, né, que a Viviane da Sotero nos apresentou aqui, o que eles fazem, né, a nível de ESG, que aí vem a questão ambiental, a questão do social, a questão da governança, né, corporativa. Então, a gente viu hoje no período da manhã que o compliance ele vai perpassar todas essas áreas, ele vai perpassar toda essa gama de conhecimento e trazer para o negócio uma valorização de mercado, uma sustentabilidade ainda maior do que apenas uma aplicabilidade pontual de sustentabilidade ambiental, né, de meio ambiente. Por quê? Porque ao termos uma organização que se preocupa em todo o tempo estar compliant com leis, com normas, com regras, e a gente vai ouvir um pouquinho do Luiz daqui a pouco, né, que trabalha em uma atividade potencialmente poluidora, né? Então, ao trabalharmos com esses conceitos de sustentabilidade de negócios em conjunto com o ambiental e com o social, nós vamos agregar valor ao negócio, nós vamos fazer com que a empresa alcance níveis de valorização de mercado, os stakeholders, né? As partes interessadas de uma forma geral, elas terão uma visão muito mais ampla do negócio, a expectativa de valorização de mercado é tão maior que faz com que investidores se interessem por aquele negócio e queiram efetivamente trabalhar com aquela empresa, investir naquela empresa. Os próprios terceiros, né, também se sentem mais seguros em trabalhar com aquela organização. E como nós vimos hoje de manhã o exemplo da Sotero, né? O próprio colaborador, o próprio stakeholder interno, né? Ele fica com aquele orgulho, com aquela satisfação, né, Natasha, em participar, em ser um agente ativo, participativo daquela organização que valoriza, sim, o ambiental, porque temos que valorizar, como a Ana bem lembrou, estamos vivendo momentos aí de muitos problemas, alterações climáticas, né? Nós temos, dentre os objetivos de desenvolvimento sustentável, também a questão do meio ambiente. Então, nós precisamos, sim, envolver o ambiente, envolver o meio ambiente, criar formas de proteger esses recursos, né? E eu estou curiosíssima porque o Luiz vai falar para nós sobre a atividade dele, que é uma atividade muito interessante, que é potencialmente poluidora e que existem recursos, sim, existem formas, sim, de você promover uma sustentabilidade do seu negócio, observando, né, as boas práticas de meio ambiente, de preservação do meio ambiente, mas também desenvolver a parte social, né? E com isso elevar a um patamar alto a governança corporativa, né? Fazer com que realmente a governança, o compliance, todas essas políticas internas, elas perpassem toda a organização. E é importantíssimo termos hoje aqui um diretor de uma empresa, né? Como o Grupo Corujão, falando para nós, né? Trazendo essa experiência para nós de como uma empresa pode efetivamente se preocupar com as ações de sustentabilidade e, ao mesmo tempo, crescer, ser um expoente de mercado, como o Grupo Corujão é hoje. Eu tenho o prazer de trabalhar com eles, né? A grata felicidade, honra de estar com eles lá. E é por isso, então, que eu não vou me delongar muito, eu quero passar a palavra para o Luiz, depois, provavelmente, a Ana tem algumas considerações e a Natasha também. Quero falar para a Natasha que eu li o livro dela, gente, recomendo, é muito bom. Adquiram, procurem a Natasha para ler o livro, adquirir o livro, e eu devolvo então a palavra para a Ana, porque nós temos muito a aprender então com a experiência desse grupo grande, que é um exemplo de gestão, de administração, e que eu tenho muito orgulho em fazer parte, que é o Grupo Corujão, aqui do estado de Goiás. Luiz, então compartilhe um pouquinho dessa história com a gente, da experiência de vocês nessa área, porque pelo que a Karine falou, deixou todos nós muito curiosos. Primeiramente, boa tarde a todos.
Queria agradecer. Estão me ouvindo? Queria estar agradecendo aí pelo convite da doutora Karine, né? Agradecer a Ana pela apresentação também, agradecer, Natasha, pela aula de gestão de meio ambiente, né? E assim, eu estava até tentando fazer uma analogia aqui, né? Quem diria que um posto de combustível ia se preocupar com gestão de meio ambiente? Temos tantas outras frentes, temos tanto para conquistar, mas um posto de combustível estaria lá no final da fila. E hoje a gente vê o contrário, quando a gente fala do Grupo Corujão. Demoramos um pouco a dar esse startup, a iniciar esse projeto, mas iniciamos. O importante era dar o primeiro passo. E às vezes a gente parava para fazer uma análise, o básico do básico a gente não estava fazendo. Então, não dava para exigir o top, o excelente. Então, começamos desde coleta seletiva no nosso escritório e hoje nós estamos falando em implantação de projeto de energia solar em 100% dos nossos postos. Já temos 2 estados já rodando de forma efetiva, 2 estados em projeto orçamentário. Estamos falando em reaproveitamento de água nos nossos poços. Querendo ou não, quando a gente passa na porta de um posto de combustível ou alguma loja, vê aquele carinha ali jogando uma água no carro, desperdiçando tudo. Então, a gente os nossos projetos já vêm com esse sistema de reaproveitamento de água. E o mais interessante de tudo, uma das grandes frentes de um posto de combustível é o quê? Troca de óleo, troca de aditivo. E aí, o que a gente vai fazer com aquelas garrafinhas, aquele plástico que é descartado todos os dias? Então, só puxando um gancho do que a Natasha falou, esse para a gente foi a nossa virada de chave. Foi quando a gente iniciou aqui um projeto chamado EcoCash, que funciona da seguinte forma: temos vários parceiros junto com a gente nesse projeto. Antigamente, pagávamos uma empresa terceira para vir fazer essa coleta desse resíduo nosso e para ele dar o fim. Hoje não, hoje é o contrário. Hoje é um grupo de geradores de resíduos, vamos falar assim, onde que temos uma empresa terceira, vem, coleta esse material, seja nosso, seja do nosso parceiro, que é um hipermercado, um atacadista da vida, onde que ele gera um consumo, um descarte grande de papelão, e esse descarte ele acaba virando uma moeda virtual para a gente. Onde que a gente consegue hoje pegar esse dinheiro e reinvestir em cesta básica, conseguimos reinvestir em alguns produtos de limpeza, se a gente quiser fazer doação. Então, abre uma outra frente de análise. Então, o nosso time aqui de engenharia capitaneou esses 3 projetos. A gente viu que já estava na hora de virar a chave em relação ao meio ambiente e ser a primeira rede de posto de combustível aí a tratar o meio ambiente da forma que ele realmente merece, né? Então, a gente tem bastante orgulho aí de ser, acho que, o pioneiro nessa área de posto de combustível, de dar a devida atenção à nossa gestão de meio ambiente. Muito puxado aí também agora, a gente já tocava esse projeto da nossa forma, mas agora linkado com o nosso processo de compliance, né? Então, onde que a gente tem as nossas regras definidas junto com a nossa equipe de engenharia e meio ambiente. Mas, resumindo um pouco do Grupo Corujão, eu queria tirar uns 2 minutinhos só para mensurar todo mundo. O Grupo Corujão hoje, para quem ainda não conhece, é um grupo que ele é uma empresa, começou como uma empresa familiar e temos bastante orgulho disso. Chegou no momento que ele se uniu a uma outra empresa, onde que o crescimento foi feito de uma forma exponencial, saindo de 30, 40 unidades e hoje chegando a 124 unidades ativas, mais 10 aproximadamente em construção, em andamento. E com o projeto de ser a maior rede de posto de combustível do Brasil. Esse é o projeto que a gente tem. Só que a gente cresceu de uma forma tão exponencial que acabou ficando até um pouco desordenado. Então, final de 2020, sentamos o grupo da diretoria,
pessoal, vamos, a gente precisa reorganizar a casa em um outro formato. Quais seriam esses formatos? Seria a criação da nossa governança, né, da nossa governança corporativa e a implantação do nosso compliance. Então, em meados de janeiro, a gente começou a fazer esse desenho, e em maio desse ano, maio de 2021, a gente deu o startup oficial desses dois projetos. Inclusive, o do compliance é capitaneado pela doutora Karine, aqui junto com a gente, que vem aqui nos ensinar. Então, e assim, querendo ou não, estudos falam e a nossa realidade hoje fala isso. Hoje, quem não tem um sistema bem implantado, bem direcionado de uma gestão corporativa, de um compliance propriamente dito, ela não sobrevive no nosso mercado. Ela não sobrevive no nosso mercado hoje. Esse é uma ferramenta que a gente tem hoje para blindar o nosso time, para blindar os nossos processos, e coisas assim, situações processos que a gente tem uma noção, seja na cabeça ou seja em um rascunho, de como fazer. Mas será que realmente é o modo correto de fazer? Quais são as consequências de eu fazer de uma forma A? Quais são as consequências de fazer de uma forma B? Então, hoje a gente tem um cronograma já muito bem implantado, muito bem direcionado. Então, iniciamos com o nosso diagnóstico de risco, 100% respaldado em cima de legislação, em cima de entrevistas, vamos falar no on the job, né? Doutora Karine fazendo entrevista, fazendo uma sabatina legal com a nossa turma aqui. Então, para ver a nossa real necessidade, porque assim, não adianta eu falar que eu quero implantar um compliance e esconder o jogo. Não, doutora, as portas estão abertas, entra a fundo, vê qual que é a nossa necessidade, vamos traçar o plano, vamos corrigir a estratégia e vamos seguir em frente. E é transparente a evolução que a gente teve em 3 meses, 4 meses de processo. Mudou o patamar do grupo. Então, de algumas tomadas de decisões básicas, onde a gente tinha uma noção do que fazer, não. Agora nós temos descrito, temos nosso código de conduta já desenhado, implantado. Então, vamos chamar assim, a nossa bibliazinha. Deu a dúvida? Temos um material ali para chegar, chamar os líderes e sentar e falar assim, ó, aqui fala que a gente pode fazer assim, a gente não pode fazer assado. Então, de situações simples, desde uma aquisição, uma doação de um brinde, aquela situação de ter grau de parentesco de primeiro grau na mesma equipe, ou às vezes até sendo um subordinado ao outro, onde a gente sabe que pode ter um problema futuramente. Então, assim, o processo ele vem evoluindo mês contra mês, e o grupo está tomando um porte que até a gente mesmo não esperava que fosse desse grau de importância. Querendo ou não... Luiz, só te interrompendo um pouquinho, né, o nosso canal de denúncias aí com 1 mês e meio, né, de atividade já bombando, inclusive já com questões ambientais, né, Luiz? E a gente aí já correndo para organizar tudo. Realmente o grupo ele abraçou, né? Ele abraçou o compliance, ele abraçou desde a alta direção. Gente, foi uma coisa incrível. Naquela conferência, né, na conferência comercial de entrega de resultados, né, a alta direção fez questão que a gente fizesse ali uma fala sobre o compliance, sobre a implantação do compliance na organização. Realmente, assim, dá muito orgulho em vermos realmente a evolução do grupo e tudo que eles têm feito, não têm medido esforços para que o compliance aconteça de verdade. E toda essa parte, a preocupação que eles têm com o meio ambiente, a preocupação que eles têm com a destinação correta dos resíduos, do acondicionamento correto dos combustíveis, né? Também existe a questão da troca de óleo que é feita nos postos e também a destinação correta desses resíduos.
Gente, realmente é algo incrível, impressionante, e é uma empresa brasileira, né, genuinamente brasileira, goiana, e que não perde nada assim para preocupação com grandes empresas, né? Por isso que eu fiz muita questão de trazer o Luiz hoje. Falei, Luiz, a gente precisa falar dessa experiência, porque realmente é algo que nos motiva, né? Desculpa ter te interrompido, Luiz, mas é Não, porque que eu sou isso. realmente muito entusiasta desse nosso projeto, estou achando muito gostoso trabalhar com vocês, e pode continuar aí sua fala, desculpa. Não, doutora, você tocou num ponto muito importante, que é uma empresa que iniciou no interior de Goiás, e hoje a gente fala num alcance de 5 estados brasileiros. Então, estou falando de Goiás, Minas, São Paulo, Tocantins, e acabamos de chegar também no Mato Grosso. E o discurso é o mesmo, independente de onde a gente estiver. Então, hoje, o nosso processo, eu acabei pulando uma etapa aqui, esqueci de falar, hoje a gente já criou o nosso centro de descarte de resíduos, a gente centralizou tudo em uma operação só. Então, criamos um espaço específico para isso, onde que a empresa já tem um lugar centralizado, onde que ela vai pegar esse material. Então, a gente vem com algumas frentes legais. Falando um pouco do compliance, então, o processo ele ainda está em andamento, mas ele está acelerado, né? Acho que a gente fez um trabalho muito bacana. O que eu acho que é um diferencial, que eu notei que é um diferencial, onde eu trabalhei antes do Grupo Corujão, eu já recebi o compliance implantado. Então, eu trabalhei com ele. Aqui eu faço parte da implantação. Então, eu vejo de uma forma diferente. E o ponto-chave para a gente foi como a gente fez essa informação chegar para os colaboradores. Não foi implantando um terrorismo. Pessoal, agora é assim, 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 assado. Não. É orientação. É orientação. Pessoal, vocês estão blindados. Isso é um processo que vai acontecer para vocês se sentirem confortáveis. Se alguém vier te oferecer algum brinde, vocês sabem como fazer. Se você tá com alguma pulga atrás da orelha em relação a algum processo no seu posto, temos um canal de compliance ativo, onde que ele não tem como ser rastreável, então é uma denúncia sem ser rastreável, chega a informação para a gente vai analisar, a gente vai investigar, vai fazer o feedback, vai dar um retorno para vocês. Então, é um processo que ele vem evoluindo muito com o grupo. E já está trazendo muita coisa boa para a gente. Mudança de postura do nosso time, mudança de postura dos nossos gerentes. Querendo ou não, você trabalhar com teus gerentes ou teus subordinados do seu lado é uma coisa, você trabalhar com eles a 1.000 quilômetros, 1.500 quilômetros de distância, é um pouco mais complexo. E essa ferramenta está ajudando bastante a gente. Então, está deixando o pessoal mais próximo. Em alguns procedimentos, eles já começam a sinalizar antes, olha, eu posso fazer assim ou não? Qual que é o risco? Então, tem o lado efetivo da denúncia e tem um lado efetivo da pessoa procurar o processo correto antes de executar. Então, hoje a gente já tem o nosso canal de denúncia criado, já funcionando. Nosso time de investigação já está sendo treinado pela doutora Karine. Já caíram alguns cabelos da turma ali, que eu já vi, mas eles vão sobreviver, eu sei disso. E agora é mão na massa. Não tem muito fazer acontecer. Continuar a nossa construção de processos e, posteriormente, revisão dos processos. Ótimo, Luiz. Muito obrigada por compartilhar a sua agradeço. experiência. É muito bom a gente ver que as empresas têm se preocupado cada vez mais, né, em implementar o compliance, em adotar medidas, né, voltadas para a questão da sustentabilidade, voltado para preocupações ambientais. Como você falou, essa iniciativa de placas de energia solar é extremamente interessante, ainda mais diante desse cenário que a gente está vivendo hoje. Então, assim, vocês estão se antecipando a situações, a problemas, a riscos que vocês possam vir a ter no futuro. Então, e tudo isso está aliada a uma questão ambiental, mas também está aliada a uma questão de redução de custo a longo prazo e está aliada a uma questão de sustentabilidade do negócio,
sustentabilidade no sentido voltado para a parte ambiental, mas da sustentabilidade do negócio em si. Sim. Pegando um exemplo de uma questão pontual que você mencionou. Então, assim, como eu falei no início, esse tema é extremamente importante, eu acho que vale muito a gente falar sobre isso, comentar, né, sobre a importância para incentivar cada vez mais outras empresas a terem essa visão não limitada só à compliance anticorrupção, mas a compliance no sentido mais amplo. E complementando uma fala da Natasha, eu estava vendo uma reportagem do Fórum Oficial das Instituições Monetárias e Financeiras, agora de julho, não sei se vocês acompanharam uma pesquisa que foi feita com 102 instituições que supervisionam mais de 7 trilhões de dólares, só nesse ano de 2021. E lá na pesquisa fala que essas questões voltadas para ESG estão em alta, cada vez mais os fundos de investimento estão buscando empresas que tenham preocupações voltadas para questões ambientais, questões sociais. E é como eu falei, está muito claro que não tem como a gente fazer esse distanciamento. Não existe uma empresa se não existe um ambiente adequado para ela se trabalhar, não existe uma empresa se não existe um ambiente de negócio também adequado que ela possa trabalhar, que ela possa desenvolver. Então, assim, a gente tem visto também as novas gerações, né, de consumidores cada vez mais preocupados em consumir produtos que sejam sustentáveis, que tenham menos impacto, né, ambiental. Então, assim, a gente tá vindo uma grande gama aí de consumidores que estão cada vez mais exigentes. Então, é um cenário que tem, sim, uma inter-relação com as negociações internacionais, com a própria questão do papel do Brasil no mundo também, nesse cenário. A gente viu algumas questões diplomáticas aí ao longo desse ano, envolvendo questões ambientais também. Então, assim, para a gente entrar um pouquinho mais nesse tema, gostaria que vocês falassem quais são os principais desafios das empresas que querem implementar um compliance voltado para questões de sustentabilidade. Começando, vamos seguir a mesma ordem, né? Natasha, Karine e Luiz. Eu acho que vai ser sensacional o Luiz falar na prática as dores de quem implementou. Porque eu posso te dizer, Luiz, que você está em excelentes mãos com a Karine, auxiliando nesse processo, e é um processo corajoso de implementar, identificar, e um processo de ser transparente, porque foi como você falou, se eu quero implementar, o primeiro aspecto, eu não vou varrer nada para baixo do tapete para ninguém ver o que está acontecendo, porque aí parece que eu estou bem, e aí vamos seguir assim e faz mais ou menos um programa. Então, eu acho que vocês, nesse processo, vocês estão de parabéns, e com a identificação que você falou, dos projetos que começam a aparecer. Então, a questão de coleta seletiva, a questão de reuso da água, a questão do tratamento do óleo, que às vezes são pontos que se pensa, mas isso é uma coisa pequena. Não, não é. Isso tem os benefícios e alinha muito com o que a Karine estava falando antes, nessa questão do valor para o negócio, de que você tem tanto uma redução de custo, quanto você tem um aumento também no valor do negócio. E aí, entrando nessa questão que a Ana colocou, de quais seriam, então, os desafios, eu vou falar de uma forma mais geral, de uma forma um pouco mais abrangente, buscando nessa linha de financiamento e de investimento. Se a gente pensar nos desafios, um dos pontos é a questão do critério. Quais são os critérios que são utilizados para você avaliar determinado projeto e classificá-lo como um projeto que está tendo resultado? Ou qual é um critério que está sendo utilizado, e isso é um dos pontos muito discutido quando a gente fala de ESG, nas questões ambientais, e na questão de determinadas empresas que lançam práticas, e aí elas são vistas como práticas, lançou títulos verdes no mercado, ou lançou títulos sustentáveis. A uniformidade de critérios e para avaliar projetos não existe. Ela é ainda um pouco... Existem metodologias? Existem. Existem padrões que são seguidos? Existem. Há uma uniformidade que todos os projetos seguem e que as informações chegam para os consumidores da mesma forma?
Não. Então, você pode ter, a não ser que você esteja muito atento para saber qual foi a metodologia que foi utilizada, você pode estar comparando 2 projetos ou 2 situações usando metodologias diferentes, e aí a gente cai naquele desafio, que é um ponto também, quando a gente fala muito de ESG, de sustentabilidade, que é a questão do greenwashing, que você tem empresas que estão fazendo determinados projetos de fachada que não têm um real impacto nem social e nem ambiental. Então, esses seriam 2 grandes desafios que eu posso colocar de uma forma mais genérica, quando a gente olha de uma forma mais abstrata de como avaliar esses projetos e de como os investimentos podem ter um pouco mais de segurança do que aquilo que está sendo apresentado pela empresa é realmente aquele impacto que está tendo. E aí vai ser agora muito bacana ver do Luiz e da Karine, na prática, nesse caso específico que vocês estão passando, quais foram os desafios? Bom, Natasha, os desafios eles são vários em qualquer área do negócio, né? A gente sabe que, primeiramente, para que se um programa de compliance ele seja naturalmente viável, precisa-se ter o apoio da alta administração. Esse, às vezes, é um grande desafio, né? Quando nós falamos em estados como Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, e mesmo alguns estados do norte, né, do nordeste, nós falamos em empresas familiares, e muitas vezes você tirar o poder das mãos do gestor, do fundador, é desafiador. Ele precisa entender que esse poder ele vai ser um pouco diluído, mas para o benefício próprio do negócio, para o crescimento do negócio. Isso, às vezes, é um desafio, é desafiador. No nosso caso, a gente não teve esse problema, né? No Grupo Corujão, a ordem já veio top-down, então a gente foi muito feliz nesse desafio que foi vencido, assim, nem foi vencido, né? Nem precisou ser vencido. Mas nós temos desafios, por exemplo, culturais. Nós temos culturas, como o Luiz falou, né? Às vezes a empresa ela tem uma capilaridade muito grande, ela está em 5 estados, 10 estados, ou em todos os estados, e aí nós temos o desafio cultural, vencermos as barreiras culturais, falarmos a mesma língua das pessoas que estão naquele estado, naquela região, também é desafiador. E é muito interessante, porque a gente se pega com algumas situações muito gostosas até da gente lidar também, né? Eu teria N exemplos aqui para dar, mas o nosso tempo não permite, né? Outra questão, além do desafio cultural que eu vejo, agora, nesse momento de pandemia, os treinamentos, né? A gente viu no painel anterior que hoje a gente tem treinamentos online, temos comunicação online, temos forma de nos adequar a isso, a essa comunicação, mas ainda assim tem sido desafiador, porque muitas pessoas, principalmente as pessoas do interior, né, as pessoas, elas gostam de ver, elas gostam da presença, elas gostam de sentir, né? E o compliance é muito isso, né? Muito sentimento, é você sentir o que está sendo feito. Eu costumo dizer que compliance você tem que vivenciar, você tem que amar, senão os desafios são tão enormes que se você realmente não ama, não se dedica ao que você faz, você não consegue avançar. Né? Então, assim, são inúmeros os desafios, budget, né? A gente vem aí de quase 2 anos de pandemia, muitas empresas não têm os recursos necessários para investir e precisam de adequação, então são inúmeros desafios, mas a gente procura vencer cada um deles com criatividade, usando o suporte interno que a gente já tem dentro da companhia, pessoas engajadas. O Luiz falou aí do nosso time de investigação, foi a primeira empresa que a gente conseguiu criar um time de investigação interna, nós somos
3 investigadores, né? E eu na coordenação, somos 4 pessoas no time de investigação interna do Grupo Corujão. Temos 2 pessoas que recebem as denúncias pelo canal de denúncias, né? Também é raro isso acontecer, mais de uma pessoa receber a denúncia, categorizar de acordo com os graus de risco, baixo, médio, alto. Então, assim, é muito desafio, mas a gente consegue vencer. A gente precisa ter criatividade, força de vontade, resiliência, persistência, e a gente consegue. Luiz? Não, doutora Karine, você falou praticamente tudo. Acho que a maior dificuldade é, sim, a virada de chave cultural. Essa eu acho que foi a maior dificuldade que, penso eu, que quase todo lugar vai ter. Onde que a gente foi, que acho que a gente foi muito focado e o tiro foi praticamente certeiro. A gente, depois que a gente começou a apresentar esses processos, esses projetos de inovação e começar a dar também o feedback para a alta gestão, para os sócios, do que estavam acontecendo, eles compraram a ideia rápido. Eles compraram a ideia rápido e, querendo ou não, todo fornecedor que vem tratar, a gente trata com fornecedores, a gente tem parceiros grandes, vamos falar assim, Shell, Petrobras, então são grandes parceiros nossos. Então, quando eles veem que a gente está num nível de profissionalização diferente, posso falar diferente porque eu vivi os dois lados, eu entrei no ano passado no grupo e já dá, essa diferença já é perceptível, então eles compraram a ideia rápido. O externo já te olha de uma forma diferente, automaticamente entra no ponto que a Natasha tinha comentado, começa a atrair também investidores para novos projetos. Então, tem uma fila de projetos querendo entrar aqui. Lógico, vamos abrir para todo mundo? Não, vamos ver o que realmente é viável. E puxando mais um gancho, o que é o viável? É o viável financeiramente ou é o viável está dando resultado? Eu não estou poluindo o meio ambiente, eu não estou contradizendo alguma regra ou alguma lei. A gente começa a mensurar isso também, que a gente não pode olhar apenas o financeiro. Ótimo, obrigada. E nós já estamos caminhando para o final, mas para nós finalizarmos, gostaria de deixar aí uns 3 minutinhos de fala para cada um, sobre considerações finais, tendências de mercado, recomendações para as empresas que têm interesse, né, em iniciar essa caminhada, ou que estão enfrentando dificuldades nessa caminhada. Então, gostaria que vocês deixassem um recado final aí, por favor. Eu posso falar brevemente, ressaltando o que a Karine colocou e o que o Luiz demonstrou com o que eles estão fazendo, que é o que as empresas ganham com isso, porque quando se vai fazer a pergunta, a gente vai ter essa mudança de chave, a gente vai investir com tantos desafios, com as dificuldades e com a necessidade de uma mudança cultural, muito vai ser perguntado, mas o que eu vou ganhar com isso? O que a empresa vai ganhar com isso? E o Luiz deixou muito claro que mesmo com um espaço de tempo de meses, já é possível você ver os benefícios. Então, você já começa a ver as diferenças. Então, falar nessa questão de o que seria uma tendência, o que a gente vê acontecendo, eu acho muito importante as empresas fazerem essa reflexão, mas qual é o impacto que isso vai trazer para a empresa, para a imagem da empresa e para a sociedade? Porque o Luiz colocou que as empresas que não tenham um sistema de gestão ambiental, ou que não estejam preocupadas e olhando para essa questão ambiental, não vão sobreviver, ou vão ter uma sobrevivência que não vai ser a utilização do melhor potencial. Esse é um ponto muito claro. E pensando principalmente numa tendência que eu vejo muito forte, que é a das exigências além do regulatório, mas as exigências de mercado, as exigências de consumidores, a exigência de uma sociedade que hoje em dia presta muito mais atenção na postura ambiental do que há anos atrás. Então, eu vejo essa tendência e diria para as empresas que não estão preocupadas com a questão ambiental, deveriam estar.
É verdade, Natasha, você mencionou tudo, né? As empresas precisam estar preocupadas, sim, elas precisam valorizar, sim, essa nova perspectiva de mercado, elas precisam valorizar as necessidades dessas novas gerações que vêm muito mais preocupadas e muito mais engajadas com a questão da sustentabilidade, do meio ambiente, das boas práticas de mercado, né? Eu mencionei já em alguns eventos anteriores que uma colega nossa mencionou uma certa vez que as suas duas filhas a acordaram um dia pela manhã dizendo que não queriam mais comprar aquele shampoo que elas amavam, que elas usavam há anos, porque aquele shampoo fazia testes em animais, né? E ela ficou realmente impressionada, porque era uma garota de 14, uma de 7 anos, 8 anos, algo assim, e as duas muito conscientes falaram: mãe, não compre mais esse shampoo. E a mãe falou: mas por que vocês gostam tanto desse shampoo? Ele é cheiroso e tal, deixa o cabelo de vocês macio. Mãe, nós não queremos, eles fazem testes em animais. Então, realmente é uma nova geração, com uma nova concepção de mundo, de vida, de perspectiva, de consumo, e as empresas que não estiverem atentas, elas vão realmente sair prejudicadas aí no mercado. Luiz. Então, assim, eu acho que é um caminho positivo, construtivo e sem retorno, sem volta. Então, acho que a gente tem que olhar lá na frente. Eu tenho nas minhas anotações aqui um material que eu apresentei para os sócios há um tempo atrás. Imagina só, hoje a gente tem no Brasil em torno de 45 mil postos de combustíveis. Imagina se esses 45 mil postos tivessem esse pensamento que a gente está trabalhando, o pensamento que a gente está colocando no grupo hoje. Então, seria algo diferente, seria um diferencial, na verdade, para um ramo que é um ramo pesado, é um ramo, abre aspas, mal visto, mas seria um diferencial enorme. Quem sabe em breve as coisas que a gente está lançando não vire padrão para os demais, né? Luiz, muito obrigada pela sua explicação. Clareou muito, eu acho, para todo mundo que está assistindo. É muito bom a gente ver essas questões na prática. Então, o seu exemplo foi muito engrandecedor. Muito obrigada. Natasha e Karine, muito obrigada também pela participação de vocês. Vocês, como sempre, né, abrilhantaram o evento com todo o conhecimento de vocês. Então, eu muito grata de participar desse painel com vocês. Então, eu quero deixar aqui, né, o meu agradecimento para todos também que estão assistindo a gente nessa tarde, né, de quinta-feira, e nos colocar à disposição, caso alguém queira ter mais alguma informação, queira discutir, falar mais sobre esse assunto, né, que é um tema super atual, super relevante para todos os negócios e para todos nós também, como parte, né, integrante dessa sociedade, como consumidores também. Então, eu agradeço muito a todos vocês e passo a palavra para você, Karine. Obrigada. Obrigada, Ana. Obrigada, Natasha, Luiz. Foi maravilhoso participar com vocês deste painel. E voltando aqui, então, à minha função de mestre de cerimônias, eu quero agradecer a participação dos palestrantes, né, da mediadora, Ana, e do público. Por favor, permaneçam conosco.